No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia, e as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O deserto e a terra árida se alegrarão, a estepe vai regozijar-se e florir. Como o lírio ele florirá, exultará de júbilo e gritará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, o esplendor do Carmelo e de Saron. Será vista a glória do Senhor e a magnificência do nosso Deus. Fortificai as mãos desfalecidas, robustecei os joelhos vacilantes. Dizei àqueles que têm o coração perturbado: tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus. Ele vem executar a vingança, eis que chega a retribuição de Deus. Ele mesmo vem salvar-vos. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um cervo, e a língua do mudo dará gritos alegres, porque águas jorrarão no deserto e torrente na estepe. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele existia no princípio junto de Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito de tudo que existe. E o Verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. E Pedro disse: estes aqui não estão embriagados como podeis pensar, pois estamos ainda em plena manhã. Está acontecendo o que foi anunciado pela profecia de Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Mesmo sobre os meus escravos e escravas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. E mostrarei prodígios no céu em cima e sinais na terra embaixo: sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém, amém, amém. Senhor, nós queremos nos colocar na sua presença, diante da revelação desse mistério, dessa caminhada de salvação. Nós queremos nessa hora colocarmos-nos diante da sua graça e diante do seu poder, e unir o nosso coração ao coração dos mártires do nosso tempo, daqueles que têm derramado o seu sangue pelo Evangelho. Nós unimos o nosso coração e a nossa oração aos cristãos perseguidos, espalhados pelo mundo, aqueles que estão sofrendo perseguição por causa da fé. Nós unimos o nosso coração aos injustiçados, aos sofredores, a todos aqueles e aquelas, Senhor, que padecem, aqueles e aquelas que precisam ser encontrados pelo Senhor.
nós nos unimos agora, unimos a nossa oração, a oração de toda a igreja, unida em todas as pastorais, movimentos. Nós unimos a nossa oração a todas as congregações, a todas aquelas pessoas, homens e mulheres consagrados, que entregam as suas vidas na evangelização e na busca pelo Senhor. Nós unimos a nossa oração, a oração daqueles e daquelas que no silêncio sustentam a sua igreja. Nós unimos a nossa oração aos cristãos de outras denominações que professam a fé em Jesus Cristo. Nós unimos a nossa oração a todos os intercessores e intercessoras que se levantam espalhados por toda a nossa nação em intercessão. Mas nós unimos o nosso coração em oração a todos aqueles que a partir de agora se levantarão como seus intercessores, como aqueles que se colocam na brecha, na intercessão, para clamar por esse poderoso avivamento, por esse mover do seu Espírito Santo sobre o Brasil e sobre a face da terra. Nós pedimos, Senhor, que se levantem os atalaias dessa geração, que se levantem homens e mulheres de guerra, que se levantem homens e mulheres de oração, Senhor, espalhados pelo nosso país, espalhados pela nossa nação, Senhor. Vem com teu poder, Senhor Deus, vem com teu poder e levanta o abatido, levanta o homem, levanta a mulher, levanta a criança, Senhor, levanta cada um, Senhor, para que se coloque em oração, para que se coloque em batalha. Eu estou pedindo, Senhor, nós estamos pedindo nesta noite, levantem-se os homens de guerra, levantem-se, Senhor, homens e mulheres de oração, e que venha um poderoso avivamento sobre a nação brasileira, a começar em nós, Senhor, a começar em nós. Que se levante um povo, que se levantem atalaias, sentinelas, profetas desta geração, e comecem a orar, e que se levante uma nova onda do Espírito, um novo mover, um mover profético, Senhor, um mover profético sobre a nossa nação, e que chova sobre esta nação, chova bênção, graça, despertamento espiritual, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor, é o que nós clamamos, Senhor. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem no Brasil os seus generais de oração, os combatentes, que eles sejam levantados. E você comece a orar nessa hora, para que o Senhor te levante como um general, como um combatente da oração, como alguém que se coloca, Senhor. E eu quero pedir o despertamento daqueles que são os escolhidos para essa geração, para levantar essa geração de joelhos, pelo jejum, pelo clamor, pela oração. Visita, Senhor, toda a região norte da nossa nação, do nosso Brasil. Visita o estado de Rondônia. Visita, Senhor, o Acre, o Amazonas, Roraima, e vai despertando os seus atalaias, os seus intercessores. Visita o estado do Pará, do Amapá, do Tocantins. Nós pedimos, Senhor Deus, que se levantem os intercessores em toda a nação brasileira, que se levantem em todas as regiões. Nós pedimos, levanta os atalaias no nordeste do nosso Brasil, no Maranhão, no Piauí, no Ceará. Nós suplicamos no Rio Grande do Norte, Senhor, na Paraíba, no Pernambuco. Nós suplicamos Alagoas, Sergipe, na Bahia. Desperta os seus atalaias, Senhor, desperta as sentinelas, os intercessores. É o que nós suplicamos nessa hora. Vem, Senhor, vem com teu Espírito. Visita o Brasil, visita a nossa nação. Que o seu Espírito se mova, que o seu poder atinja. Desperte aqueles que estavam adormecidos, aqueles que tinham perdido a visão, aqueles que não oravam mais, aqueles que tinham sucumbido no pecado. Nós pedimos, desperta, Senhor, os seus atalaias na região centro-oeste do Brasil, no Mato Grosso, no Distrito Federal, em Goiás, no Mato Grosso do Sul. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Levanta uma geração de atalaias, de sentinelas, de intercessores. Desperta a região sudeste, Senhor. Desperta Minas Gerais. Desperta o Espírito Santo. Desperta, Senhor, o Rio de Janeiro, o estado de São Paulo. Vem, Espírito Santo. Desperta os seus atalaias, os combatentes, os intercessores na região sul, no Paraná,
em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Vem Espírito Santo. Move Espírito Santo, move Espírito Santo os corações, incendeia os corações. É o que nós pedimos, é o que nós suplicamos. Que os seus atalaias se levantem, que se despertem os seus atalaias, Senhor. Que se despertem os escolhidos, os eleitos, para transformarem pelo poder da intercessão e do clamor esta nação e todas as nações da terra.